Meus irmãos, meus amigos, uma das grandes perguntas que existe na humanidade, eu acredito que cada um já deve ter se feito essa pergunta, é a pergunta: quem sou eu? Se eu perguntar a você aqui hoje, quem é você? Quem é você, Célia? Quem é você, Maristela? Quem é você, Nairã? Talvez você vai me dizer assim: pastor, eu sou um esteticista. Pastor, eu sou uma policial. Pastor, eu sou... Bom, isso aí é o que você faz, mas não é quem você é. O que eu faço não define quem eu sou, mas quem eu sou pode apontar para o que eu faço. Mas você não é o que você faz, não é? Então existe na mente da gente, existe no coração da gente, às vezes um erro de interpretação do ser. E esse erro de interpretação do ser, ele vem porque a gente não tem capacidade de entender e de compreender quem somos nós. Quem sou eu, na verdade? Você me diria: pastor, eu sou a minha mente. Pastor, eu sou a minha mente. Será que você é sua mente mesmo? Se você é capaz de analisar sua própria mente, como é que você é sua mente? Você não é sua mente. Você é um ser que analisa ela. Não é verdade? Você não pode ser sua mente porque existe algo superior dentro de você que vai administrar essa mente, que vai gerenciar sua mente. Então, se você analisa a sua mente, você não é sua mente. Você é um ser que analisa ela. Não é verdade? Pastor, eu sou os meus rins, eu sou... Não, você pode se achar em qualquer um dos seus órgãos. Mas, na verdade, biologicamente, nós nascemos com o nosso coração. Biologicamente. E neurocientificamente também. Porque o primeiro órgão que se forma em nós é o nosso coração. Você sabia disso? Quando você foi fecundado, quando o óvulo foi fecundado, o óvulo da tua mãe foi fecundado por teu pai, o primeiro órgão que se formou 21 dias depois foi o coração. O coração da gente, ele se forma 21 dias depois que o óvulo é fecundado. Ele foi fecundado, ali já existem atividades neurocientíficas que são estudadas hoje. Já existe a tua capacidade de formar neurônios, já existe ali. Inclusive, a própria ciência diz que o coração da gente tem mais de 40 mil neurônios. Então, o início, a sede da vida não está aqui no cérebro, está no coração. Quando os judeus falam disso, quando a Bíblia fala disso, quando Salomão descobre isso, sabe, 500 anos, 600 anos antes de Cristo, quando Salomão fala sobre isso, dentre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Quando Salomão diz isso, está falando da parte de Deus. Revelação divina de que nós não temos a nossa sede como mente. A sede do ser humano é no coração. É o primeiro órgão que se forma 21 dias depois da fecundação e ele já tem os neurônios. Tanto que ele começa na parte alta e vai descendo e fica aqui onde nós temos o costume de colocar a nossa mão cada vez que falamos de sentimentos. Bom, biologicamente, biologicamente, a gente sabe que o coração da gente é a sede das emoções. Mas quem é que sou eu mesmo, de verdade? É apenas esse órgão chamado coração? Não. Eu preciso entender que eu não sou nenhum órgão que eu tenha. Você não é nenhum órgão que você tenha, Paulo. Você é a consciência. Você é a consciência da tua missão. Entenda bem. A pessoa que eu sou, eu não sou um órgão que foi formado, mas eu sou a consciência de mim mesmo. E que tipo de consciência você tem? As pessoas hoje em dia ficam muito em crise porque os seus parentes às vezes lhe desprezam, a sua família lhe despreza. Pastor, porque meu pai fez isso comigo, meu irmão não me considera, fulano de tal. Gente,
Nós não somos parentes porque nós temos o mesmo sangue. Ninguém é parente do outro porque tem o mesmo sangue. Sangue da gente até muriçoca tem, não é verdade? E não é nosso parente. Ou alguém aí é parente de muriçoca? Ninguém é parente de muriçoca, de pernilongo. Mas apesar de ter nosso sangue, não é nosso parente. Ser parente é ter a mesma alma. Ser parente é ter cumplicidade. Ser parente é estar junto na hora da dor. É dar a mão quando o outro precisa ser levantado. Ser parente é ter sentimento de amar, mas também ter atitudes que comprovam esse amor. Então não fique zangado porque uma pessoa tem o mesmo sangue teu e te decepcionou. Porque ser parente não é ter o mesmo sangue, é ter a mesma alma, é ter o mesmo espírito. Sabe, gente, é ter a percepção. Você sabia? Eu não sei se você sabe, mas aqui no centro do nosso cérebro, e aí eu já explico por que a gente, quando vai orar, coloca as mãozinhas e põe assim, ó, bem no meio da testa. Você sabia que bem no centro do nosso cérebro, nós temos uma glândula chamada de glândula pineal, que essa glândula, ela é responsável pelas nossas sensações, pelas nossas intuições? É como se Deus tivesse colocado um terceiro olho na gente. E esse olho é bem no meio do nosso cérebro. Quem estuda neurociência sabe disso. Entre um lóbulo do cérebro e o outro, entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, no meio certinho, lá na direção dos nossos olhos, nós temos essa glândula. Essa glândula é como se fosse, sabe, gente, um sinal de Wi-Fi. É que capta. É como se fosse o órgão que Deus botou na gente para a gente fazer contato com ele. Essa é que é a verdade. Deus colocou esse órgão na gente para a gente pensar, para a gente sentir. Não tem hora que você para assim, ó. Você para assim, parece que você está no céu. Dá vontade assim. Você sente aquela saudade, né? Como se fosse assim, uma saudade de Deus. Você sabe o que é isso? A sua pineal ativada. Se Deus colocou isso em nós, é para a gente ter esse sentimento de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Gente, isso é maravilhoso. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, você lembra o que aconteceu? A primeira coisa que Deus fala, é o primeiro momento que o próprio Deus se manifesta falando dele. E ele diz assim, ó, esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Olha o que é que Deus diz. Deus fala de Jesus, é o meu filho amado. Em seguida, ele é levado para o deserto. E lá no deserto, a primeira crise que Satanás quer colocar nele, qual é? Ele diz assim, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Com raiva, sabe, com despeita. Na verdade, o encardido, com suspeita. Suspeita de quê? Porque ele viu Deus dizer que Jesus era o filho dele. Agora ele quer colocar em dúvida. Agora eu venho para mim e para você. Deus diz, tu és o meu filho, hoje te gerei. Jesus veio, está escrito na palavra de Deus, no capítulo 1, no versículo 12 de João, quando diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. De quem é que você é filho? Você é filho de Deus. Mas você é filho de Deus como? Se você tiver consciência de quem você é. Então essa coisa da crise, quem sou eu? Muitos de nós hoje vivem assim. Ah, meu Deus, minha família não me gosta, meu parente me desprezou, o outro fez isso comigo, então eu não sou ninguém. Você é alguém sim. Você é alguém. Primeiro, você não foi concebido só por sua família, por seus parentes, aquelas pessoas que têm o mesmo sangue. Por isso que eu digo, não é ter o mesmo sangue que nos faz parente de ninguém. Não é ter o mesmo sangue, é ter a mesma alma, é ter o mesmo espírito. A Bíblia diz em Gênesis que nós somos a obra de Deus. Deus que nos formou. A Bíblia diz no Salmo 139 que nós fomos criados de forma totalmente especial. De uma forma grandiosíssima, Deus nos criou. Que nós éramos ainda uma substância informe. Tá vendo?
Uma substância informe quer dizer que nós éramos apenas um zigoto, que nós éramos apenas aquele óvulo fecundado e Deus já nos conhecia. A Bíblia diz que nós somos amados por Deus. Em 1 João 4,10, somos amados por Deus, somos conhecidos por Deus, somos criados para um propósito. Ah, pastor, eu quero saber, pastor, quem sou eu de verdade? Vamos às palavras do próprio Jesus. Porque a gente não tem definição nossa. Toda definição passa pelo livro dos livros, a palavra de Deus. Quem é que é você, Otília? Quem é que é você, Maristela, Edneuza? Você é a consciência da sua missão. Você veio aqui à Terra, você está aqui na Terra para quê exatamente? Quem eu sou, onde estou e para que eu estou aqui? Tem muita gente, que não frutifica, que não produz nada, só vive aqui para atazanar a vida dos outros. Já viu como é? Não sabe quem é. Uma pessoa, quando ela se importa demais com a vida dos outros, é porque não sabe quem na verdade é. Toda pessoa que não sabe quem é, ela vai viver atazanando a vida dos outros. Tem pessoas que acordam de manhã e já procuram alguém para perturbar. Já é o Satanás que está ali perturbando ela, futucando ela, como a gente fala, e aí ela começa a futucar outras pessoas. Aí a pessoa que não tem o discernimento de Deus vai e entra na pilha. A pessoa que não tem o discernimento de Deus, que não sabe quem é, porque quando você sabe quem é, você não vai entrar em crise porque disseram que você é outra pessoa. Errou teu nome, chamou teu nome de outra pessoa. Tu vai morrer por causa disso. Claro que não, porque você sabe quem você é. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus chegou para os discípulos. Isso está lá no Evangelho de Marcos. Viu, meu querido Alain? Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 27. Você pode conferir. A Bíblia diz que Jesus sai com os discípulos nas aldeias de Cesareia e Filipe. E no caminho, Jesus pergunta para os seus discípulos e diz: quem diz os filhos dos homens que sou eu? Quem diz os homens que sou eu? Jesus estava querendo saber assim, as pessoas dizem que eu sou quem? Aí, uns dos discípulos disseram assim, Jesus, tem gente que fala que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Ah, Senhor, tem outro que diz que o Senhor é Jeremias, é Isaías. Tem gente que diz até que o Senhor pode ser Jonas ou algum dos profetas. Mas aí, Jesus chega e delimita a pergunta dele. Ele vai direto para os discípulos, como hoje ele fala para mim e para você. Mas para você, eu sou quem? Jesus diz aos discípulos, para vocês, quem sou eu? E Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus traz aquele elogio a ele. Mas interessante é que nós somos tanto a consciência, a nossa consciência de missão, que no capítulo 11, no versículo 3 em diante de Mateus, a Bíblia diz que os discípulos de João foram perguntar a Jesus sobre quem ele era, para confirmar a identidade dele. E disse assim, Senhor, és tu aquele que estava para vir, ou nós haveremos de esperar outro? Veja que até João ficou em dúvida. Até João. Eu batizei ele no Rio Jordão. Eu lembro que foi algo diferente. Inclusive, eu falei para ele, eu não sou digno de tu vir a mim, eu é que tenho que ir a tu. Jesus disse, deixa como está, João. João sabia, mas até ele entrou em crise. Talvez João esperasse que Jesus fosse livrá-lo da prisão. Ele estava preso com ordem executada para ser executado. João entra em crise e pede aos seus discípulos, pergunta lá se é ele. Assim como muita gente entra em crise hoje, porque Deus não lhe dá livramento que ele não quer dar. Porque tem coisa que não adianta Deus te livrar, porque senão ele não vai livrar você de você mesma, de você mesmo. Tem coisa que Deus não livra a gente, para ver se a gente se toca e a gente consegue se salvar. Por isso que o pai não livrou o filho do chiqueiro, porque o chiqueiro era o despertador da vida dele. Ele só se achou, ele só caiu em si, ele só se reencontrou o caminho da sua verdadeira identidade quando ele estava no chiqueiro.
Nós precisamos entender isso. Nem sempre uma falta de livramento para nós é uma falta de Deus. Nem sempre receber ou não receber algo é falta de Deus. Porque Deus permite que nós passemos por determinadas situações para o nosso próprio bem, por amor. Às vezes Deus deixa a gente, sabe por quê? Porque às vezes deixar é um ato de amar. Ou você nunca deixou um filho seu? Você nunca deixou um filho seu em determinado lugar que você não gostaria de ter deixado? Quantas vezes, gente, nós abrimos mão de estar com o nosso filho por amor? Vá, meu filho. Minha mãe, por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí daqui para ir ser pastor fora daqui de Jequié. Eu tinha 15 anos de idade, parei os estudos. Era o que eu queria. Ela sabia que era o que eu queria. Por que ela deixou? Não é porque ela foi uma mãe irresponsável, não. Ela estava chorando na rodoviária. Me lembro até hoje do dia. Ficou chorando na rodoviária. Mas sabe por quê, gente? Porque ama. Quando você ama o outro, você não é possessivo. Por isso que esse negócio de parente, de amigo, de namorado, de amigo, que é possessivo, que quer o tempo todo ficar com você, que você fique com ele, você não vai para lugar nenhum. Não existe, gente. Isso não é amor. Outro dia um rapaz me enviou uma pergunta sobre isso. Ele me perguntou se a namorada dele, ela tinha que viajar para apresentar uns trabalhos fora na escola, e ele não queria aquilo, porque ele não queria ficar sem ela, e não sei o que, e o pessoal do colégio chamou para que ela se apresentasse fora, porque ela se destacou na área dela. Eu falei, meu amigo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você ama essa menina? Amo. Você ama mesmo? Eu disse a ele. Então, se você ama, deixar é um ato de amar. Porque quando se ama, não se quer alguém preso a si, mas quer esse alguém bem. Primeiro ele está bem com ele tem que bem existir para estar bem comigo. Quando você se ama, você precisa existir. Tem gente que nem existe. Eu não sei como é que tem gente que vive sem existir. Porque ele vive tanto a vida do outro, gente. É um negócio tão do inferno, que a pessoa vive a vida do outro, não sabe a sua identidade, não sabe quem é, vive a vida do outro. Aí se doa demais, se destrói no processo e depois vai se queixar da vida. Passe a viver sua vida. Se você não vive sua vida, inclusive, é uma falta de amor ao próximo. Porque se eu não for alguém para minha esposa amar, como é que ela vai me ter na vida dela? Como é que Eliana vai ter a mim, Ivan, se eu não existo? Se eu deixo de existir, passo a ser ela? Não. Tenho minhas próprias ideias, tenho meus próprios pensamentos, tenho consciência da minha missão. Jesus aqui aponta para a consciência da missão. A pergunta que os discípulos de João fazem a Jesus é essa: és tu aquele que havia de vir, ou nós haveremos de esperar outro? Isso aqui é identidade. Jesus faz o quê? Jesus aponta dizendo assim, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Tá vendo? Verdade. Eu sou, gente, não é somente aquilo que eu falo, é aquilo que eu demonstro através da minha vida. O que as pessoas ouvem e veem a respeito de mim. Consciência. Agora eu tenho consciência. Aí Jesus vai e especifica. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Precisou dizer mais nada para João. João já sabia era de tudo. Já sabia quem era, que era Jesus mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus apontou para a consciência da sua missão. Agora eu te pergunto, você, quem é você, afinal de contas? A consciência da tua missão, você tem consciência do que você veio fazer? Gente, se eu tenho consciência da minha missão, se eu tenho consciência de quem sou eu, qual é mané eu vou ficar perturbado porque alguém disse que eu não sou?
Qual é que eu vou ficar aqui agora sofrendo porque alguém disse, o pastor Ivan, ele não sabe pregar, o pastor Ivan não sabe fazer isso, o pastor Ivan é careca, o pastor Ivan é assim, é pretinho, o pastor Ivan é gordinho, o pastor... Não tô nem aí para quem disser nada. Sabe por quê, gente? Sei quem sou. Sei quem sou aqui, ó. Lembra o que eu falei? Você não é sua mente. Você não é sua mente. E por que você não é sua mente? Porque você analisa a sua mente. Se você analisa a sua mente, você não é sua mente. Você é um ser que analisa ela. Essa que é a verdade. Você não é seu rim, porque seu rim está na parte mais baixa. É de onde vem muitas coisas, estresse, onde vem muitos hormônios, sai de lá, beleza. Mas você não é seus rins. Você nasce primeiro com o coração. Do seu coração, muitos e muitos e muitos neurônios já se fazem antes mesmo de teu cérebro existir. É dali que é a sede, que procede tudo. A Bíblia diz que é dali que procede todas as saídas da vida. Por isso que a Bíblia diz, guarda esse coração. Porque é dali que você começa a ter consciência. A consciência intrauterina começa dali. Agora, a consciência de existir é quando você nasce. E quando você começa a pensar e você diz, não, eu sei o que eu vi, a que eu vim aqui. Sabe, gente? Sabe, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer essas perguntas. O que, para quem e quando? Para quê? Para que eu vou fazer isso? Por que, gente, que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus? Porque eu acredito que a palavra de Deus vai nos levar para um lugar de eternidade. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, que essa vida aqui não é nada. Só que, às vezes, a gente diz que essa vida aqui não é nada, mas vive como se ela fosse tudo. Não adianta eu dizer que a vida não é nada aqui na Terra, mas eu viver como se a Terra fosse tudo na minha vida. E são muitos os que vivem assim, porque não pensam no céu. Gente, o céu, gente, é um lugar tão lindo, tão maravilhoso, que todos os seres têm em comum. Você já reparou isso? Todos os seres vivos têm o céu como único lugar comum. É um lugar comum. Todos nós temos um céu. Ele é único, mas é de todos. Você já reparou? E muitas coisas que nós ficamos assim pensando, quando a gente se vê pensativo, a gente vê do céu. Quando a voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz, ou seja, eu tenho prazer nele. Quando Deus disse isso, a voz de Deus veio de onde, gente? Do céu. Como é que eu não vou viver pensando no céu? Se você só pensa na terra, você é um terráqueo apenas. Você não tem condição de aspirar nada, que a sua pineal, que o contato de Deus que Ele deixou para a gente ter com Ele. O Espírito. Esse é o nosso espírito. Quando eu falo de glândula pineal, eu estou falando de uma parte neurocientífica ou neurobiológica, mas eu estou falando do contato que nós temos com Deus, a vontade que a gente tem de se conectar, a vontade que a gente tem de falar com Ele, de ser íntimo dEle. Como Moisés disse, Senhor, se a Tua presença não for comigo, não me tira daqui. Senhor, não manda um anjo com a gente não. Se o Senhor mandar um anjo daqui, eu não saio. Aí Deus chega e diz, então vem, meu filho, senta aqui, tem um lugar bem pertinho para você. E aquilo ali, aquele sentimento, aquela emoção do pertencer, do existir, mas também a emoção da missão. Sabe, gente? Eu não posso ter de Deus a emoção do existir se não estiver em mim a emoção da minha missão. Eu vim para quê? Eu só quero sentir, né? E todos aqueles que são emocionados, eles morrem rápido. A emoção morre rápido. Mas quando nós temos verdadeiramente a presença de Deus conosco, nós temos a consciência da nossa missão. Você não vai ficar triste porque alguém falou que você é feia, que você é feio, que você é isso, que você é aquilo. Eu sei quem eu sou. Pronto, fim de papo. Se você sabe quem você é, silêncio e cruz. Estão te criticando? Silêncio e cruz. Foi o que Jesus fez na cruz. Aquele sujeito que estava lá do lado esquerdo dele, reclamando com ele. Tu não é o filho de Deus?
desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Botando em dúvida um sujeito daquele, um miserável daquele, botando em dúvida quem era Jesus. Sabe o que foi que Jesus falou para ele? Nada. Não dá conversa crítico não, gente. Zé Ricardo, não dê conversa crítico. Para crítico é silêncio e trabalho. Jesus estava na cruz, ó. Acho que ele pensou até que Jesus tinha morrido. Ou ele deve ter olhado assim, acho que ele já morreu. Nem ouviu o que eu falei. Aí daqui a pouco o outro ladrão, o outro do outro lado, que tinha uma mente renovada, uma mente diferente, ele chega e diz: rapaz, não fale assim dele não. Você tá doido, rapaz, não fale assim dele não. Esse homem não fez nada de errado. A gente sim, mas ele não. Depois olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, aquele homem descobriu um rei na cruz. O rosto uma massa de sangue. Aquele homem descobriu um rei na cruz. É difícil você descobrir um rei na cruz para aquele homem que foi contemporâneo de Jesus. Jesus ali estava sendo envergonhado, maltratado. Jesus estava doente. Sabe, as doenças que nós muitas vezes sentimos, todas elas a Bíblia diz que Jesus levou. Ali na cruz ele estava doente. Ali na cruz Jesus estava com câncer. Jesus estava com problema nos rins, estava com problema no cérebro. Jesus pegou todas as nossas enfermidades sobre ele. E esse homem nessa condição foi reconhecido como um rei. Como é que eu reconheço um rei? Porque eu sei quem é Deus na minha vida. Não é porque Jesus não vai me abençoar, não é porque aparentemente ele não está ligando para mim, que eu vou dizer, Deus não está comigo, Deus não é. Não, eu sei quem eu sou e sei a quem eu pertenço. Porque todo mundo que é, sabe a quem pertence. Todo mundo que é alguma coisa, sabe a quem pertence. Por isso que você acha que você pertence à sua família. E que as pessoas da sua família que vão te orientar, que vão, assim, ser um guia para você. Nem sempre isso acontece. Às vezes, uma pessoa de fora, ela se demonstra mais parente do que próprios parentes. Não é assim? Você não tem obrigação, viu? Você não tem obrigação de ficar esperando o amor de quem não te ama. Porque amor, gente, é uma coisa que se oferece. Não fica mendigando, sabe? Mendicantes familiares. Ah, eu preciso do amor do meu irmão que não me ama, minha irmã que não me ama, né? Ah, fulana de tal não gosta de mim. Meu irmão, repito, família não é sangue, família é alma. Esse sangue vermelho não, mas o significado do sangue que é a nossa alma, esse sim. Agora, se você tem uma família que te ama, então você dê glória a Deus por isso. Se você tem uma família unida, dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus. Porque quando a gente tem uma família unida, a gente gosta de estar junto. A gente faz questão de estar junto de quem se ama. É ou não é verdade? A gente faz questão de estar junto. A gente abraça não apenas o corpo, a gente abraça a alma. Olha que essa mensagem fique gravada e cravada na tábua do teu coração. Que você venha cuidar da sua família, mas antes de cuidar dos seus parentes, cuide de você mesmo, porque você é um parente seu, viu? Não esqueça de você não. Tem gente que dá uns fora aí na vida. Tu já viu que toda família tem um assim? Ele cuida de todo mundo, não cuida dele. Aí depois vai ficar com raiva porque não cuidou dele e ninguém liga para ele mais. Você já reparou que tem família, que tem mulheres que ficam a vida toda, donzela. Um homem que fica a vida toda donzelo, não casa, não arruma ninguém, não tem ninguém. Sabe por quê? Porque cuida dos outros. Aí depois percebe que não formou uma família. Muitas famílias são assim. Aliás, toda família tem alguém que é o redentor, chamado redentor. Aquela pessoa que resolve tudo, aquela pessoa que todo mundo confia. Toda família tem um assim. Mas você pode até ser essa pessoa, mas não tem que deixar de cuidar de você. Outro dia eu estava com uma mãe, sentado com a primeira dama, a gente estava até tomando açaí na rua, e chegou uma moça e começou a falar. Pererê, 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 pererê. Mas todo o pererê que ela falava era do filho. É porque o filho de lá ela é isso, o filho de lá ela é aquilo, o filho da... E tudo sobre o filho. E a gente que é analista, né, gente?
a gente observa o comportamento, a fala da pessoa, fala muito pra gente. Porque a mente da gente mente. Se você não sabia, fique sabendo. A sua mente mente. Muitas vezes ela é mentirosa. É por isso que eu digo, você não é sua mente. Se você analisa a sua mente, você é um ser que analisa ela. Você não é sua mente. Então, se a mente mente, não confie nela. Ouvi aquela moça e comecei a indagá-la. Conversando, eu falei assim, sobre a necessidade dela olhar para ela. Você sabe por que ela só falava do filho? Porque todo excesso tem uma falta. Toda pessoa que se dedica mais ao outro é porque esqueceu de si. É porque não está sabendo quem é. Pode até dizer a sua identidade de cor, pode ter seu CPF de cor, mas na sua existência não sabe quem é. Muitas pessoas vivem assim, hoje em dia. É importante você saber quem você é e você viver para você. Você não pode amar mais o outro do que a si. Para com essa bobagem de amar mais o outro, querer amar mais o outro. Ah, porque é meu filhinho. Se esse filhinho, um dia, quando ele completar 12, 13 anos, que tu for ficar dengando ele na rua, ele vai dizer, mãe, tá queimando meu fio, minha mãe, tá queimando meu fio. Daqui a pouco, esse sujeito já tá de olho numa menina, que no futuro vai ser a mulher dele, que ele vai sair de casa. E depois tu vai atrás dele como sogra, para atazanar a vida da tua nora? Ou a tua nora atazanar a tua vida? Gente, emancipação é legítima. Por isso que a gente tem que ter a nossa própria vida. Se um dia Deus te emancipou, se um dia você se emancipou, é para você viver emancipada. Tem gente que foi emancipada por Deus e se tornou escravo de si próprio. Sabe por quê? Porque se tornou escravo de alguém. Pegou a sua vida e entregou a alguém. Passou só a viver a vida do filho. Passou só a viver. Aí é quando o parente fica tóxico. Existem muitos parentes hoje que são tóxicos para os outros, que fazem mal ao outro. E por que faz mal? Porque não respeita a individualidade, porque não respeita o jeito do outro, porque não respeita o território do outro. Importante demais. Para de olhar para o outro, em nome de Jesus. Nesse dia eu profetizo sobre a tua vida. Encontre-se com você mesmo, se ame, goste de você. Aí Deus vai saber quem você é. Que você sabe que, aliás, Deus vai saber que você sabe quem você é. E sabendo quem você é, aí você não terá essas crises existenciais. Tá certo? Guarde essa palavra de hoje no seu coração. O seu primeiro parente é você mesmo. Para de olhar para o outro. Eu estou falando de família numa perspectiva interior. Numa perspectiva de saber que eu sou o meu primeiro parente, que eu preciso gostar de mim, que eu preciso me curtir. É como eu costumo falar brincando, eu me acho mesmo. Eu digo para as pessoas, eu me acho mesmo. E se você não se acha, é porque você não se procura. Eu me acho. Você tem que conhecer as suas qualidades. Você vai chegar para mim e dizer, o pastor Ivan não sabe se comunicar bem. Eu sei que eu sei me comunicar bem. E isso, gente, não é que eu querer ser melhor do que ninguém, não. Eu não devo me comparar às pessoas. Mas eu sei que Deus me deu o dom da comunicação. Eu me comunico bem com as pessoas. Você saber quem você é, o pastor Ivan sabe cantar. Eu sei que eu sei cantar. Mas errado não é eu reconhecer a qualidade, algo que Deus me deu, me presenteou. O errado é eu me comparar com outra pessoa. Eu canto melhor do que Joilma, eu canto melhor do que Gilmara. Isso aí é que é errado. Agora, reconheça as suas habilidades, saiba quem você é. Você tem que se achar sem se comparar com ninguém. Saber que foi Deus que te deu de presente. E se achar no sentido, gente, de conhecer quem é. Mas sabendo que você é grato a Deus e que você não vai usar o que Deus te deu para desfazer de ninguém, simplesmente para estabelecer aquilo que Deus te chamou, para que a consciência da tua missão se estabeleça. Importante isso, gente. Guarde essa palavra de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra é de Deus para a tua vida nesse dia. Guarde essa palavra e que Ele te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus.